Olá, meus amores do nono ano. A Pro está de volta com mais uma aula. E a aula de número 23. Nessa aula vamos para mais uma correção das nossas atividades do capítulo 3. Isso mesmo. Então, nossa correção, gente, começa na página 133, 133 do livro de língua portuguesa. Ok? E começa com o texto cogito, né? Se a gente cogita alguma coisa. Eu sou como eu sou. Pronome pessoal intransferível do homem que iniciei na medida do possível. Então, vocês já leram esse pequeno texto, né? E vamos para a pergunta sobre essa poesiazinha. O poema Cogito, de Torquato Neto, pertence à chamada poesia contemporânea, poesia atual, certo? Uma das características, dessa poesia é a valorização do presente, certo? A vivência do aqui, do agora. Em que momento do texto essa característica fica bem clara. Então, eu sou como eu sou, o presente. Então, tá aí. Então, tá valorizando o quê? O momento, o agora. Então, eu sou como eu sou, presente. 2. Torquato Neto morreu prematuramente aos 28 anos. Foi prematuramente mesmo. Suas obras são reflexos de seus sentimentos, por vezes nos mostrando a melancolia de um ser dividido entre a vida e a morte, certo? No poema Cogito temos mais claramente explicitado em que estrofe isso aí. Então, essa informação sobre os seus sentimentos, às vezes, o que? Sobre a vida e a morte. Então, você vai dizer que no último, né? Na última, que diz, e vivo tranquilamente todas as horas do fim. Observe só que ele está aí sempre dividido entre a vida e a morte, quando ele diz. Que ele diz assim, e vivo tranquilamente todas as horas do fim, né? Mostrando-nos um eu lírico angustiado com sua própria existência. Próxima questão, questão 3. Na definição de si mesmo, ainda sobre o texto, né? O eu lírico se diz pronome pessoal intransferível. A que pronome ele se refere? Pronome pessoal intransferível, ele se refere ao pronome pessoal eu. Ele fala eu sou, né? Então, é o pronome pessoal eu. Em que sentido esse pronome é intransferível? Não se transfere. Então, ele é intransferível porque ninguém pode se tornar o outro. Você não pode se tornar a mim, nem eu a você, certo? Fazer parte do eu de alguém. Então, ninguém é intransferível realmente, o pronome eu. Na quarta diz, além de pronomes pessoais, é possível encontrar no poema um exemplo de um pronome estudado por nós neste capítulo. Qual é o pronome que a gente estuda nesse capítulo? Por conta do estudo das orações subordinadas adjetivas, a gente iniciou o nosso estudo dos pronomes, pronome relativo, isso mesmo. Identifique-o e transcreva o verso em que ele é empregado. Então, você vai identificar o pronome relativo que no verso que diz, do homem que iniciei. Por que esse que é um pronome relativo? Porque justamente, do homem que. Esse que aqui está se referindo ao termo homem. E o termo homem foi dito anteriormente. O pronome relativo, ele sempre vai se referir ao termo citado anteriormente, ok? Na quinta questão, releia a última estrofe do poema que diz, eu sou como eu sou, vidente, e vivo tranquilamente todas as horas do fim. O que está pedindo aí? Imagine que o poeta desejasse reescrever esses versos a fim de mudar a sonoridade do poema. Nessa reescrita, ele passaria a estrofe para 3 versos. Observe, então vamos ver aqui como ficaria. Eu sou vidente e vivo tranquilamente todas as horas do fim. Como será que ele escreveria o segundo verso caso desejasse começar com um pronome relativo? Então, ele ficaria da seguinte forma, que vive tranquilamente. Então, você teria que colocar o pronome relativo que, ok? Então, eu sou vidente, aí no lugar e vivo, se fosse colocar um pronome relativo, aí ficava que vive tranquilamente. Sexta questão, das funções dos pronomes relativos, é evitar justamente a repetição do termo que foi dito anterior, certo? Mostrando-se um ótimo recurso coesivo. Utilize essas propriedades a seguir, desfazendo a repetição e dando fluidez às frases a partir do emprego dos pronomes relativos. Então, para que não se repita, aqui nós temos frase,
não conhecíamos a moça. Então, a moça que saiu. Então, observe que a frase tem a repetição da palavra moça. Então, o pronome relativo serve justamente para isso, para tornar belo a frase, porque uma frase dessa com palavras repetidas, a estética fica feia, não é isso? Então, ó, não conhecíamos a moça, aí que saiu. Só colocar o pronome relativo que. Na B, aquela casa, aí tem casa em que os meninos brincavam, estava repleta de balões. Então, você só vai colocar aquela casa onde, o pronome onde, os meninos brincavam, estava repleta de balões. E na próxima letra, que é a C, você é um amigo, amigo em quem mais confio. Então, você vai colocar, você é um amigo em quem mais confio, certo? D, esse é o consultório em que os médicos são excelentes. Então, qual é o pronome relativo que você vai usar? Então, esse é o consultório cujos médicos são excelentes. Eu garanto que aí, em casa, vocês colocaram apenas em todas as frases somente o pronome relativo que, né? Mas tem essas outras opções, tá certo, gente? Sétima questão. A seguir, dispomos algumas frases, todas empregadas palavras que. Analise-a e diga como a palavra destacada se classifica em cada caso, certo? Então, você vai me dizer se é uma conjunção integrante, se é um pronome relativo. Então, vamos lá. Ela sabe que você está aqui. Então, esse que aqui é uma conjunção integrante. É necessário que eu vá. Então, também aqui é uma conjunção integrante. Por quê? Porque está fazendo parte das orações subordinadas substantivas e não das adjetivas, certo? Então, lembre-se, nas orações subordinadas substantivas, o quezinho ele tem função de conjunção integrante, ok? Já nas adjetivos, nós utilizamos o que? Como que ele é pronome relativo. Olha aqui, ó. Os alunos que se apresentarão já chegaram. Aqui já é um pronome relativo, porque o que está se referindo ao termo que é alunos, certo? E na letra D, trouxe o livro que você pediu. Também é um pronome relativo. Letra E, conseguiu o emprego que queria há anos. Também pronome relativo, porque o que está se referindo ao emprego. Oitava questão, inserimos abaixo algumas situações de uso de pronomes relativos. Em alguns casos, porém, o pronome em destaque foi empregado inadequadamente, certo? Identifique as inadequações e aponte qual a melhor forma de utilizar um pronome relativo no caso dessa questão que está incorreta. Então, na letra A tese em cujos dados nos baseamos foi publicada há muito tempo. Está correta ou não? Você vai dizer que não há erro, está correto. Então, não tem como fazer modificação, já que está correto. Letra B. Quem atravessou a rua estava com pressa. Também está correto. Letra C. Carlos é o gerente que a sala está trancada. Então, aqui, ó, Carlos é o gerente que a sala está trancada. Esse que está errado, tá? Tá assim, ó. Carlos é o gerente cuja sala, por que que nessa frase, ó, Carlos é o gerente que a sala está trancada. O pronome relativo vai se referir sempre ao termo citado anteriormente. Se você observar aqui, ó, o quezinho já está se referindo ao que está sendo citado logo após ele e não antes. Então, ó, cuja é o pronome relativo adequado, porque está sendo citado depois. Então, cuja sala está trancada, ok? E a próxima? A peça de cujo lhe falei saiu de cartaz. Então, tá correto? Então, não. Por quê? Porque, ó, a peça de que aqui eu já teria que usar o que, porque eu estou me referindo ao que foi dito anteriormente, né? Então, eu utilizaria o pronome relativo que, não cujo. Então, a peça de que lhe falei saiu de cartaz. Na E, não conheço a cantora de quem você falou. Está correto, não precisa modificar nada. Letra F, este é o poema contemporâneo que o autor é carioca. Então, já, ó, que o autor é carioca, esse que está se referindo à peça, ao poema? Não, está se referindo ao que vem depois, logo eu tenho que trocar esse que por cujo autor é carioca. Ok? Então, tem que mudar esse quezinho para o pronome relativo cujo. Nona questão, que é sobre o texto,
o sempre amou. O poema a seguir é uma de suas obras, né? Que é de quem? De Adélia Prado, poeta, professora filosófica e contista brasileira. Vamos ver o que pede sobre esse poema. Note que, assim como o cogito, o eu lírico é, em parte, contraditório, dividido entre diferentes sentimentos. O que ocasiona essa contradição no poema de Adélia Prado? Bem, você vai colocar aqui o retrato do amor como sendo a coisa mais alegre e mais triste, sentimentos opostos, que ao final não fazem com que o eu lírico deixe de desejar o amor, certo? A resposta é essa. 10ª questão diz: os 2 primeiros versos, o substantivo coisa é qualificado por 2 adjetivos, alegre e triste. Agora analise o 3º verso, que diz: amor é coisa que mais quero. Letra A. Como o substantivo coisa é qualificado? Como é nesse trechozinho aqui, como é que ele é qualificado? Você vai dizer pela oração que mais quero. Então, o que mais quero é que qualifica o termo amor. Na B, qual é a função desempenhada pela palavra que nesse verso? Ele é o quê? Ele é a palavra que atua como pronome relativo. Ele está se referindo, que mais quero, está se referindo ao termo amor que foi dito anteriormente. E nossa correção termina aqui. Um beijo a todos e fiquem com Deus.